durante anos. Os sucessos atemporais do ABBA foram música para nossos ouvidos. Se você conhece a popular canção Mamma Mia, sabe que até filmes foram feitos com base no título. Mas, infelizmente, o grupo musical genial teve que se separar por razões além do seu controle. E durante anos, rumores circularam. Os fãs até especularam sobre uma possível reunião do ABBA. Infelizmente, parece que talvez nunca mais vejamos o famoso grupo reunido. Aos 78 anos, Benny Andersson finalmente nos revela por que o grupo nunca se reunirá e alguns dos motivos que ele apresentou irão chocar você. A vida de Benny Andersson no início. O ABBA se destacou desde o princípio, não apenas por suas canções pop cativantes que pessoas ao redor do mundo não paravam de cantar, mas também por ser formado por dois casais da vida real, algo quase inédito na música. Um dos membros principais da banda, Benny Andersson, já tinha a música correndo em suas veias muito antes de se tornar famoso. Benny nasceu em 16 de dezembro de 1946, no bairro de Vasastan, em Estocolmo, Suécia. Seu pai, Gustav, trabalhava como engenheiro civil e sua mãe, Leila, cuidava da casa. 2 anos após o nascimento de Benny, nasceu sua irmã mais nova, Eva-Lise. O amor de Benny pela música veio diretamente de sua família. Seu pai e seu avô, Ephraim, adoravam tocar acordeão. Aos 6 anos de idade, Benny já tinha seu próprio acordeão. Sentado com sua família, ele aprendeu a tocar canções folclóricas suecas, música tradicional e um gênero animado chamado Schlager. Conforme foi crescendo, o gosto musical de Benny se expandiu. Os primeiros discos que comprou foram da cantora italiana Caterina Valente e do próprio rei do rock and roll, Elvis Presley. Ele adorava especialmente a música Treat Me Nice, porque tinha um som de piano marcante, instrumento que logo se tornou a paixão de Benny. Quando completou 10 anos, Benny finalmente ganhou seu próprio piano, sem aulas formais. Ele aprendeu a tocar de ouvido sozinho. Inspirado por músicos como Brian Jones, Benny abandonou a escola aos 15 anos, durante a adolescência, para se dedicar inteiramente à música. Começou a tocar em clubes juvenis e logo conheceu sua primeira namorada, Christina Grönvall. Juntos, tiveram 2 filhos, Peter em 1963 e Helene em 1965. No início da década de 1960, Benny e Christina se juntaram a uma banda chamada Elverkets Spelmanslag, que significa o grupo de música folclórica da Companhia Elétrica. Um nome engraçado que fazia piada com o uso de instrumentos elétricos. O grupo tocava principalmente músicas instrumentais animadas, como Baby Elephant Walk. E foi nessa época que Benny começou a compor suas primeiras canções. A grande oportunidade de Benny surgiu em outubro de 1964, quando ele se juntou a um popular grupo pop sueco chamado The Hep Stars como tecladista. Apenas alguns meses depois, em março de 1965, os Hep Stars alcançaram grande sucesso com a música Cadillac, tornando-se uma das principais bandas da Suécia na década de 1960. Inicialmente, os Hep Stars tocavam principalmente covers de sucessos internacionais, mas Benny não queria apenas reproduzir músicas de outros artistas. Ele começou a compor canções originais para a banda, dando-lhe sucessos como No Response, Sunny Girl, Wedding, Consolation, It's Nice to Be Back e She Will Love You. Graças ao seu talento como compositor e músico, Benny tornou-se o coração e a alma do grupo, além de um ídolo adolescente em toda a Suécia. Todas essas experiências, desde suas sessões de improviso na infância até sua época com o The Hep Stars, ajudaram a moldar Benny no gênio musical que mais tarde mudaria para sempre a música pop com o ABBA. A vida de Benny Andersson mudou para sempre em junho de 1966, quando ele conheceu Björn Ulvaeus. Os dois se deram bem imediatamente e começaram a compor juntos. A primeira música deles se chamava Isn't It Easy to Say, e acabou sendo gravada pela banda de Benny, The Hep Stars. Ao mesmo tempo, Benny também trabalhava com outro compositor, Lasse Berghagen. Juntos, eles compuseram algumas músicas e até escreveram uma delas, Hey Clown, No. Melodifestivalen de 1969, a grande competição sueca para escolher uma canção para o Festival Eurovisão da Canção. A música deles chegou perto, mas terminou em segundo lugar. Mesmo assim, foi um grande passo em frente. Durante o festival, algo mais importante aconteceu. Benny conheceu uma jovem cantora chamada Annie Frid Lyngstad, e os dois rapidamente se tornaram um casal. Quase ao mesmo tempo, Björn conheceu outra cantora talentosa, Agnetha Fältskog. Essas novas relações fizeram com que tudo se encaixasse perfeitamente.
As composições de Benny e Björn, combinadas com as vozes incríveis de Annie Frid e Agneta, criaram um vínculo natural. Os quatro começaram a trabalhar cada vez mais próximos, ajudando-se mutuamente durante as gravações e apresentações. Benny e Björn alcançaram seus primeiros sucessos como dupla de compositoras na primavera de 1969 com canções como Ljuva 60-tal, interpretada por Brita Borg, e Spelleman, gravada por The Hep Stars. Conforme passavam mais tempo juntas, perceberam o quão especial era o seu som. As harmonias vocais das duas eram tão fortes e belas que Benny e Björn decidiram moldar o estilo do seu novo grupo inspirado em bandas populares como Blue Mink, Middle of the Road Suite, grupos conhecidos por suas canções pop cativantes e fáceis de amar. Mal sabiam eles que esse começo simples logo os levaria a um dos maiores grupos pop que o mundo já viu. ABBA. Como o ABBA foi formado. A história do ABBA começou na Suécia há mais de 50 anos. Em junho de 1966, Björn Ulvaeus, nascido em 1945, conheceu Benny Andersson, nascido em 1946. Björn fazia parte de um popular grupo folk chamado The Hootenanny Singers, e Benny tocava teclado na maior banda pop da Suécia na época, The Hep Stars. Poucas semanas após se conhecerem, Björn e Benny compuseram sua primeira música juntos. No final da década de 1960, já compunham como uma dupla fixa. Nessa época, Benny havia deixado o The Hep Stars e o The Hootenanny Singers passou a gravar apenas em estúdio. Seus discos foram lançados pela Polar Music, uma gravadora de propriedade de Stig Andersson, o homem que mais tarde empresariaria o ABBA. Stig também ajudou a escrever as letras de muitos dos primeiros sucessos do ABBA. Na primavera de 1969, algo ainda maior aconteceu. Björn e Benny conheceram duas cantoras incríveis que se tornariam não apenas suas parceiras musicais, mas também suas noivas. Agnetha Fältskog, nascida em 1950, já era uma cantora solo de sucesso. Ela se casou com Björn em julho de 1971. Annie Frid Lyngstad, conhecida como Frida, nasceu em 1945 e tinha acabado de iniciar sua carreira musical. Ela era originária da Noruega, mas mudou-se para a Suécia ainda criança. Benny e Frida se casaram em outubro de 1978. Em 1972, os quatro gravaram uma canção chamada People Need Love e obtiveram um pequeno sucesso na Suécia. Naquela época, eles se apresentavam como Björn e Benny, Agnetha e Annie Frid. Encorajados por esse sucesso, eles participaram do Melody Festival em sueco em 1973 com Ring Ring. Eles terminaram em terceiro lugar, mas a música se tornou um dos maiores sucessos do ano na Suécia e em vários outros países europeus. O grupo tentou novamente no Melody Festival em 1974 com Waterloo e desta vez venceu, garantindo sua vaga no Festival Eurovisão da Canção em Brighton, Inglaterra. Antes disso, eles abreviaram seu nome para ABBA, usando as iniciais de seus nomes. Já existia uma empresa sueca de conservas de peixe chamada ABBA, mas, por sorte, a empresa concordou em ceder o nome. Em 6 de abril de 1974, o ABBA fez história. Eles venceram o Festival Eurovisão da Canção com Waterloo, e a música alcançou o primeiro lugar em toda a Europa. A canção chegou até ao top 10 nos Estados Unidos. Apesar de o Festival Eurovisão não ser popular por lá, o álbum Waterloo também foi um grande sucesso na Suécia. Mesmo assim, vencer o Festival Eurovisão foi uma faca de dois gumes. Muitas pessoas os viam apenas como vencedores do Festival Eurovisão da Canção e não os levavam a sério. Foi somente 18 meses depois que o ABBA emplacou outro grande sucesso mundial com SOS, do seu terceiro álbum, ABBA, Mamma Mia. Outra canção desse álbum deu a ele seu primeiro número 1 no Reino Unido desde Waterloo. A música permaneceu em primeiro lugar por 10 semanas na Austrália, dando início a uma enorme febre ABBA por lá. A Austrália acabaria por dar ao ABBA 6 sucessos número 1. E em 1976, o ABBA já era um fenômeno mundial. Suas coletâneas de sucessos, chamadas Greatest Hits, ou The Best of ABBA, chegaram ao topo das paradas em todo o mundo. Canções como Fernando e Dancing Queen foram enormes, com Dancing Queen alcançando inclusive o primeiro lugar nos Estados Unidos em 1977, seu único número 1 naquele país. Mais tarde, em 1976, o ABBA lançou seu quarto álbum, Arrival, que se tornou outro grande sucesso.
O álbum incluía músicas como Money, Money, Money e Knowing Me, Knowing You. No início de 1977, eles fizeram uma turnê com ingressos esgotados pela Europa e Austrália. Ao chegarem à Austrália, começaram a filmar ABBA, o filme, que estreou em dezembro de 1977, simultaneamente ao lançamento do álbum ABBA. Esse álbum presenteou os fãs com mais sucessos, incluindo The Name of the Game e Take a Chance on Me. A jornada mágica do ABBA havia realmente começado, e o mundo não se cansava deles. Na primavera de 1978, o ABBA embarcou em uma grande turnê promocional pelos Estados Unidos. O trabalho árduo deles valeu a pena quando Take a Chance on Me alcançou o top 3 e o álbum ABBA chegou ao top 20. Depois disso, o ABBA continuou emplacando sucessos com músicas como Summer Night City e Chiquitita. Em abril de 1979, eles lançaram seu sexto álbum, Voulez-Vous. Mas, no início daquele ano, Björn e Agneta anunciaram o divórcio. Embora continuassem trabalhando juntos, a separação abalou a imagem do ABBA como dois casais felizes fazendo música. No outono de 1979, lançaram Gimme, 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 A Man After Midnight. E embarcaram em uma grande turnê pelo Canadá, Estados Unidos e Europa. Por volta da mesma época, sua segunda coletânea de sucessos, Greatest Hits Volume, também se tornou um grande sucesso. Em março de 1980, o ABBA levou sua turnê para o Japão, apresentando o que seriam seus últimos shows para fãs pagantes. Após a turnê, eles passaram o resto do ano trabalhando em um novo álbum. O resultado foi Super Trooper, repleto de sucessos como The Winner Takes It All e a faixa título Super Trooper. Então, em fevereiro de 1981, Benny e Frida anunciaram o divórcio. Foi mais um golpe na imagem do ABBA, que era sinônimo de amor e união. Ainda assim, o grupo permaneceu unido no estúdio. Mais tarde naquele ano, lançaram seu oitavo álbum, The Visitors, que incluía o sucesso One of Us. Em 1982, as coisas começaram a desacelerar. Björn e Benny estavam cada vez mais interessados em escrever um musical, Chess, enquanto Agneta e Frida começaram a se concentrar novamente em suas carreiras solo. Naquele ano, eles não lançaram um novo álbum de estúdio, apenas uma coletânea dupla chamada The Singles, The First 10 Years, que incluía duas músicas inéditas. Uma delas, The Day Before You Came, é considerada uma das melhores gravações do ABBA, embora não tenha se tornado um grande sucesso como suas músicas anteriores. No final de 1982, o ABBA decidiu fazer uma pausa. Eles pensaram que poderiam sempre voltar a se reunir depois de alguns anos, se quisessem, mas, como se viu, a pausa durou décadas e eles nunca se reuniram oficialmente. Mesmo sem músicas novas, as canções do ABBA nunca desapareceram. Na década de 1990, sua música fez um enorme retorno. Versões cover, programas de TV e filmes que utilizaram as músicas do ABBA trouxeram para o grupo uma nova geração de fãs. O álbum de compilação de 1992, ABBA Gold, vendeu mais de 33 milhões de cópias e se tornou um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Um álbum seguinte, More ABBA Gold, foi lançado em 1993 e vendeu outros 3 milhões de cópias. Em 1994, foi lançado o box set, Thank You for the Music, repleto de todos os sucessos clássicos, faixas raras e até mesmo algumas músicas inéditas. O renascimento do ABBA ganhou ainda mais força quando o musical Mamma Mia, baseado nas canções do grupo, estreou em Londres em 1999. 2 anos depois, chegou a Broadway e rapidamente se espalhou pelo mundo. Até o momento, Mamma Mia já foi visto por mais de 60 milhões de pessoas em mais de 440 cidades. Quando o musical estreou na Suécia em 2005, os 4 membros do ABBA, Agnetha, Björn, Benny e Frida, compareceram à estreia. Em 2008, o filme Mamma Mia, estrelado por Meryl Streep e Pierce Brosnan, chegou aos cinemas e se tornou um grande sucesso de bilheteria. Mais uma vez, os 4 membros do ABBA se reuniram na estreia em Estocolmo, proporcionando aos fãs um raro vislumbre da banda que conquistou o coração do mundo. A história de amor entre Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog. O ABBA era único em muitos aspectos. Não eram apenas suas músicas pop cativantes que os tornavam especiais. O fato de a banda ser formada por 2 casais da vida real também contribuiu para o sucesso do grupo. Agneta Fältskog e Björn Ulvaeus já eram casados, e Benny Andersson e Annie Frid-Lyngstad já eram um casal quando o ABBA se uniu no início dos anos 1970.
Por cerca de uma década, o ABBA dominou o mundo da música com um sucesso atrás do outro. Mas em 1983, apenas alguns anos após a separação dos dois casais, o grupo encerrou suas atividades. Embora tenham tentado manter o ABBA ativo após os divórcios, a tensão emocional, especialmente com filhos envolvidos, como os de Agneta e Björn, tornou tudo muito difícil. Agneta conheceu Björn em 1968. Ela havia acabado de participar de um programa de TV chamado Estúdio 8, sorrindo radiante enquanto o jovem de 17 anos cantava uma de suas próprias músicas. Naquela época, era raro alguém tão jovem compor e cantar suas próprias músicas, e o país inteiro se apaixonou por ela rapidamente. Assistindo de sua casa em Västervik, Björn, já membro do popular grupo folk The Hootenanny Singers, ficou completamente fascinado. Como Agneta recordou mais tarde, Björn achou maravilhoso ver uma jovem tão talentosa criando suas próprias canções. Alguns meses depois, em 23 de maio de 1968, seus caminhos se cruzaram pessoalmente. Agneta e sua banda, Enghart, estavam se apresentando em um festival na pequena cidade de Molilla, na região de Småland, onde o grupo Hootenanny Singers também tinha uma apresentação marcada. Apesar de Agneta ser uma estrela em ascensão, ela já tinha um sucesso número 1 na Suécia. Sua banda ainda era anunciada como um grupo de música dançante, com a expectativa de entreter o público de forma mais descontraída do que as atrações principais da noite. Naquela noite, as coisas não começaram bem. O grupo de Agneta teve problemas com o ônibus e chegou muito atrasado. Devido ao atraso, eles tiveram que subir ao palco antes dos Hootenanny Singers. Alguns dos colegas de banda de Björn não ficaram muito contentes com isso. Eles ficaram bravos conosco, lembrou Agneta. Mas o que podíamos fazer? O ônibus teve um pneu furado. Os integrantes do grupo Hootenanny Singers agiram com um pouco de arrogância em relação a Agneta e sua equipe. Um deles admitiu mais tarde. Pensávamos que éramos os verdadeiros artistas e que eles eram apenas uma banda de baile atrapalhando o nosso caminho. Mesmo assim, após o show, Agneta reuniu coragem e foi até o camarim deles, onde os dois grupos acabaram trocando brincadeiras. Por trás das brincadeiras, algo se encaixou entre Agneta e Björn. Embora Agneta não tenha ficado impressionada a princípio, ela achou que Björn e sua banda tinham uma atitude de quem eles pensam que são. Ela também admitiu que se sentiu atraída por ele. Eu estava nas nuvens, disse ela. Eu tinha visto Björn algumas vezes na TV e havia algo nele que me encantava. Björn sentia o mesmo. Ela é a pessoa certa, pensou ele. Preciso tomar uma atitude. E assim o fez, dando início à história de amor, que mais tarde se tornaria parte da inesquecível história do ABBA. Nesse período, Björn lançou seu primeiro single solo, Raring. Agneta, que já estava se aproximando dele, pediu uma cópia. Querendo impressioná-la, Björn não enviou apenas uma cópia do estúdio. Ele foi a uma loja de discos, comprou uma cópia e anexou um bilhete perguntando se poderiam se encontrar novamente. Ao longo do resto daquele ano, eles tiveram mais alguns encontros curtos, mas memoráveis. Em 1969, uma coisa estava clara. Björn estava completamente apaixonado por Agneta. Ao mesmo tempo, sua parceria de composição com Benny Andersson também se fortalecia. Naquele verão, Agneta mudou-se para o apartamento de Björn. Em pouco tempo, alugaram juntos um pequeno apartamento de 3 quartos. Seu refúgio favorito era uma casinha tranquila em Lilla Essingen, uma pequena ilha perto de Estocolmo, onde passavam grande parte do tempo em paz e privacidade. No aniversário de 20 anos de Agneta, em 5 de abril de 1970, ela e Björn viajaram para o Chipre com Benny e Annie Frida, que se conheciam desde 1966. Ali, na ilha ensolarada, Björn fez o pedido de casamento. Benny e Frida foram testemunhas do noivado, marcando um novo capítulo para os 4. O casamento aconteceu em 6 de julho de 1971. Foi uma cerimônia linda e emocionante. Benny tocou a famosa Marcha Nupcial de Mendelssohn no órgão da igreja, enquanto Agneta, quase sem palavras devido à emoção, caminhava até o altar. Quando os recém-casados saíram, de braços dados, a antiga banda de Benny, os Hep Stars, executou a música em sua homenagem. Amigos e desconhecidos os receberam com arroz e felicitações. Uma fila de 200 metros de comprimento se formou do lado de fora, com pessoas ansiosas para ver o casal feliz. A recepção aconteceu no castelo Vitsjohus e contou com cerca de 40 convidados, entre amigos próximos e colegas da indústria musical. A banda de Benny forneceu a música, tocando canções como Sunny Girl,
Um dos maiores sucessos dos Rapstars, Stig Anderson, futuro empresário do ABBA, presenteou Agneta e Björn com um rádio-relógio. Assim, brincou ele, eles nunca se atrasariam pela manhã. Ele também organizou um programa de entretenimento surpresa, apresentado na varanda do castelo, para a grande alegria de todos os presentes. A vida familiar logo se seguiu. Em 23 de fevereiro de 1973, Agneta e Björn deram as boas-vindas à sua primeira filha, Linda Ellen Ulvaeus. Seu segundo filho, um menino chamado Christian Peter Ulvaeus, nasceu em 4 de dezembro de 1977. Mas a vida na estrada era difícil. Após quase 7 anos intensos de fama mundial e turnês constantes, a pressão começou a cobrar seu preço. Em 1979, o casamento de Agneta e Björn chegou ao fim. Mais tarde, Agneta revelou que a dor foi tão profunda que precisou de terapia para superar o término. Embora o relacionamento tenha terminado pouco tempo depois, outro relacionamento dentro do grupo seguiria o mesmo caminho em breve. A história de amor de Benny Andersson. Depois de se conhecerem em 1969, Benny e Frida rapidamente se tornaram próximos. Em 1971, eles já moravam juntos. Mas foi somente em 6 de outubro de 1978, no auge da fama mundial do ABBA, que eles se casaram oficialmente. Infelizmente, o casamento não durou muito, apenas 2 anos depois. Em 1980, eles se separaram e, em 1981, o divórcio foi finalizado. Em uma entrevista ao Express naquele ano, Benny disse: "Não sei como as outras pessoas lidam com coisas assim. Frida e eu ainda somos amigos. E eu ainda sou membro do ABBA. Ainda somos bons amigos, mas não somos mais casados." A separação aconteceu rapidamente. Benny se apaixonou pela produtora de TV Mona Nurklet, com quem se casou ainda em 1981. Apesar da decepção amorosa, Benny e Frida concordaram que a música tinha que vir em primeiro lugar. Benny explicou: "Conversamos sobre o que permaneceria no grupo apesar de tudo o que passamos. Decidimos continuar juntos pelo bem da música." Frida concordou, dizendo: "Agora que Benny e eu nos separamos, conseguimos trabalhar muito melhor juntos. Nosso relacionamento não é tão intenso quanto antes, mas ainda mantemos contato." Ela acrescentou: "Optamos por ser completamente honestos um com o outro. Depois de longas e difíceis conversas, decidimos seguir caminhos separados. Simplesmente nos distanciamos um do outro. Tudo se resumiu aos nossos diferentes objetivos de vida. Houve muitas lágrimas e muitas discussões, mas não havia como voltar atrás." A separação tornou-se uma necessidade. Em 1982, o grupo tentou retornar ao estúdio, mas logo ficou claro que, após os 2 divórcios, a magia não era mais a mesma. O ABBA se dispersou silenciosamente, deixando para trás um legado que só cresceria com o tempo. Por que eles se separaram? De namorados adolescentes e vencedores do Eurovision a superestrelas globais, 2 divórcios e uma das canções de término mais sinceras de todos os tempos, The Winner Takes It All. A história do ABBA sempre foi tão dramática quanto sua música. Como se sabe, o ABBA recusou uma oferta impressionante de $1 bilhão americanos para se reunir, mantendo-se firme por quase 4 décadas. Agora, eles finalmente estão de volta, mas em seus próprios termos. Em 2022, os ícones suecos lançaram Voyage, seu primeiro álbum em 40 anos, e se prepararam para uma série de shows digitais inovadores, apresentando-se como avatares em uma arena construída especialmente para a ocasião em Stratford, Londres. Em entrevista ao The Guardian, Benny Andersson deixou claro: "É isso aí, tem que ser, sabe?" Enquanto os fãs comemoravam o tão aguardado retorno, as primeiras críticas sugeriam que Voyage talvez não produzisse os hinos que outrora dominaram as paradas musicais. Mas o legado do ABBA dificilmente precisava de novos sucessos para garantir seu lugar na história da música. Com mais de 385 milhões de discos vendidos, o ABBA permanece um dos maiores nomes da música mundial. Apesar de todo o sucesso, a separação em 1982 deixou profundas cicatrizes. No coração do ABBA estavam 2 casais, Agneta Fältskog e Björn Ulvaeus, e Benny Andersson e Anni Frid Lyngstad. À medida que a fama crescia, seus casamentos desmoronavam. Um divórcio em 1980 e o outro 1 ano depois. E as consequências emocionais tornaram impossível a continuidade do grupo. Agneta admitiu mais tarde o quão doloroso se tornou permanecer na banda após o fim de seu casamento. Então o grupo chegou à conclusão de se separar.
Após a separação do ABBA, Benny e Björn fizeram uma transição perfeita para um sucesso ainda maior, escrevendo o musical de sucesso Chess, ajudando a inspirar o fenômeno mundial Mamma Mia, e compondo novos sucessos para outros artistas, incluindo os Steps. Ambos os homens, agora na casa dos 70 anos, construíram fortunas de mais de 388 milhões de dólares cada e mantiveram-se à vontade sob os holofotes. Para Agneta e Frida, os anos pós-ABBA foram muito mais turbulentos. Enquanto os homens prosperaram, as mulheres sofreram decepções amorosas constantes. Problemas de saúde mental, romances fadados ao fracasso, um trágico suicídio na família, a perda de um marido e até mesmo um relacionamento assustador com um ex-perseguidor. Para eles, afastar-se da fama não foi apenas uma escolha, foi uma questão de sobrevivência. Agneta Feldskog se apaixonou por Björn Ulvaeus quando tinha apenas 19 anos, após um encontro casual em um café. Eles se casaram em 1971 e, apenas 3 anos depois, o ABBA venceu o Festival Eurovisão da Canção, catapultando-os ao estrelato mundial. Mas por trás do sucesso estrondoso, a dor nunca esteve longe. Quando o casamento de Agneta e Björn terminou, ela admitiu mais tarde que se sentiu emocionalmente devastada pela separação. Apenas uma semana após o divórcio, Björn já tinha uma nova namorada. Agneta procurou terapia para lidar com a situação. Foi durante esse período doloroso que o ABBA gravou uma de suas canções mais icônicas, The Winner Takes It All, cantando os versos comoventes. Diga-me, ela beija como eu costumava te beijar? Quase destruiu Agneta. Falando anos depois, ela revelou: Björn escreveu a música sobre nós após o fim do nosso casamento. O fato de ele tê-la escrito exatamente quando nos divorciamos é realmente tocante. Eu não me importei. Foi fantástico gravar essa música, porque pude expressar tanto sentimento. Há tanta coisa nessa música. Era uma mistura do que eu sentia e do que Björn sentia, mas também do que Benny e Frida passaram. Em 1982, após uma turnê final e o retorno ao estúdio, o ABBA se separou discretamente. Com o divórcio de ambos os casais, a magia acabou. Mais tarde, Agneta refletiu sobre como o mundo viu a separação com lentes cor-de-rosa. Sempre dissemos à imprensa que foi um divórcio feliz. O que, claro, era uma fachada. Obviamente, todos sabemos que não existem divórcios felizes, especialmente quando há filhos envolvidos. Apesar da dor, a lenda do ABBA só cresceu. Em 2000, em meio a uma onda de renovado interesse por sua música, um consórcio americano-britânico ofereceu à banda a quantia impressionante de $1 bilhão americanos para se reunirem para 100 shows. Eles recusaram. Benny disse mais tarde: é muito dinheiro para recusar, mas decidimos que não era para nós. Agneta acrescentou: eles queriam 250 shows ou algo assim. Foi incrível. Same chance. A popularidade do ABBA perdura há décadas. O álbum de maiores sucessos deles, ABBA Gold, permaneceu nas paradas por mais de 400 semanas, comprovando seu apelo atemporal. Quando finalmente se reuniram para gravar novamente, Björn descreveu a experiência como profundamente emocionante. Olhei nos olhos de Agneta e nos olhos de Frida, e havia o mesmo sentimento, o mesmo calor e a mesma conexão entre nós. Ninguém mais na Terra viveu um relacionamento como o nosso. Incrivelmente, apesar dos anos que se passaram e das dolorosas separações, o ABBA nunca anunciou oficialmente o fim da banda. Björn explicou: terminamos por razões criativas. Sentimos que a energia estava se esgotando no estúdio. Não dissemos que tínhamos nos separado e que nunca mais nos reuniríamos. Apenas dissemos que faríamos uma pausa. E esse hiato acabou. Parece estranho. Benny Andersson e Breaking Silence, do YABBA, nunca mais se reunirão. Apesar de terem novas músicas e um show inovador a caminho, o ABBA confirmou que vai se separar, desta vez para sempre. É isso aí, disse Benny Andersson, de 78 anos, ao The Guardian, descrevendo como foi maravilhoso fazer música juntos novamente, mas deixando claro que não haverá um próximo capítulo. Tem que ser assim, sabe? Esta segunda despedida é diferente da primeira. Em 1982, a banda se separou silenciosamente, abalada por mágoas pessoais e divórcios. Naquela época, Benny admite: eu nunca disse a mim mesmo que o ABBA jamais voltaria a acontecer. Agora, porém, ele afirma categoricamente: é isso. Mesmo com a despedida do ABBA, ainda há uma onda de magia para os fãs vivenciarem. Seu primeiro álbum em 40 anos, Voyage, com 10 músicas inéditas, será lançado em 5 de novembro. Juntamente com isso, chega um novo e ambicioso tipo de concerto, com estreia marcada para 27 de maio de 2022, em uma ABBA Arena especialmente construída em Londres.
Em vez de se apresentarem ao vivo, o grupo oferece algo completamente diferente. Um show de residência estrelado por avatars, versões digitais dos integrantes como eles eram em seu auge na década de 1970. Usando tecnologia de captura de movimento de ponta, 800 animadores recriaram meticulosamente as performances da banda, mesclando seus movimentos reais com dublês de corpo mais jovens. A diretora Bailey Walsh explicou: "Eles me deram este prédio onde faríamos um show ao vivo, sem hologramas, que as pessoas vão querer assistir repetidas vezes. Embora não seja em 3D, o show promete uma experiência totalmente imersiva, combinando música ao vivo com performance digital de uma forma inédita. O reencontro vinha sendo anunciado com antecedência, semanas antes de ser oficializado. Uma mensagem enigmática na conta do Twitter do ABBA insinuava uma transmissão ao vivo histórica, levando os fãs a um site que prometia algo inesquecível. Em 2 de setembro de 2021, durante uma transmissão global emocionante, o ABBA finalmente anunciou Voyage. A transmissão ao vivo incluiu uma comovente montagem dos melhores momentos da banda, além de uma surpresa especial, a estreia de I Still Have Faith in You. Quando Benny tocou a melodia, eu simplesmente soube que tinha que ser sobre nós, disse Bjorn. Inicialmente planejando gravar apenas 2 músicas novas, o grupo descobriu que a antiga magia ainda estava viva. Essa faísca se transformou em um álbum inteiro. Trata-se de perceber que é inconcebível estarmos onde estamos, disse Bjorn. Nenhuma imaginação poderia sonhar com isso. Lançar um álbum depois de 40 anos. Ainda sermos os melhores amigos. Ainda desfrutarmos da companhia um do outro e termos uma lealdade total. Embora este seja o capítulo final da carreira deles, o laço entre os ABBA permanece inquebrável. E para os fãs do mundo todo, a chance de fazer uma última viagem com a banda que amam é um presente que levou décadas para ser construído. Qual é a sua música favorita do ABBA até hoje? Conte para a gente nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no vídeo que aparece na sua tela. Você vai gostar.